No meio pentecostal, é comum, em alguns cultos, ou às vezes, em todos os cultos, terem pessoas dizendo que estão tendo visões e receberam revelações. Eu digo isso porque quando eu era do meio pentecostal da Assembleia de Deus, e que eu visitava e frequentava muitas vigílias e muitas igrejas, eu lembro que tinha uma igreja, rapaz, o negócio era complicado. Lá na cidade de Tiradentes, tinha uma igreja, ainda tem essa igreja, eu acredito que ainda existe essa igreja lá, que nas vigílias ficava 2 diáconos assim na porta da igreja, e aí chegava um momento em que o pastor dizia: algum dos irmãos aqui tem visão, tem revelação, que se possa falar. Aí um desses diáconos, lembra até hoje, saiu lá da porta, foi até o púlpito. Aí o pastor deu o microfone pra ele e falou: pastor. Aí começaram a colocar a mão na boca: pastor, não sei nem como que eu vou falar, mas eu estava ali na porta, e quando eu estava ali eu contemplava 2 anjos na porta ali da igreja. Um anjo estava com uma fita métrica e o outro anjo estava com um prumo. E todos os crentes que adentraram ao recinto, Deus me deu visões e me mostrou quais eram os crentes que precisam ser consertados. E Deus me mostrou um por um. Aquele que o prumo balançou na visão que eu vi o anjo, e o outro com a fita prega. Aí eu parava, mas isso dava um medo, E aí o camarada já descia do púlpito rodopiando, saindo no manto, né, como diz o jargão pentecostal, já descia no manto, e aí você já ficava, como diz o ditado, com o toba na mão. Rapaz, aí você ficava assim: meu Pai do céu, Senhor, me perdoa todos os meus pecados, será aquilo que você já fez na oração? Aí a pergunta: será que isso realmente é Deus usando as pessoas? Porque tem algumas igrejas que eu conheço muito bem, em que todos os cultos têm as irmãs ou os irmãos que trazem revelação. Chega pra pessoa: Deus me revelou que está tocando aí no seu fígado, no seu coração, no seu cérebro, na sua perna, no seu sangue, Deus acaba de te curar. E aí as pessoas vão às vezes para o culto, para essas determinadas igrejas, é justamente para receber a tal revelação. A igreja do véu mesmo, é uma igreja em que é revelação do início ao fim. Tanto que a palavra ministrada é a palavra que é revelada, não é a palavra que foi estudada, não. A palavra que veio revelada, aí tem a pessoa que recebeu a palavra, a revelação da palavra para ministrar. E aí sai um monte de coisa na mensagem. Eu pergunto: será que isso tudo é uma verdade? E aí, vamos ver, biblicamente, será que as tais visões e revelações se tratava de uma verdade ou apenas de um conceito? Conceito do que as pessoas acreditavam ver, conceito do que as pessoas acreditavam ter recebido. Essa vai ser a aula de hoje. Imagina tu sozinho num quarto escuro, ouvindo uns barulhos estranhos, sentindo aquele arrepio subindo na espinha. De repente, uma voz surge do nada e te faz questionar tudo o que tu achava que sabia. Agora troca esse quarto escuro pela tua mente e os barulhos pelas crenças que te empurraram desde pivete. Acordar para a realidade dói, mas é necessário. Então Paulo diz que vou trazer as visões e revelações. No vídeo de hoje, o professor Fábio Sabino vai abrir o jogo sobre um dos maiores delírios da religiosidade: visão e revelação. Será que todo mundo que diz que viu alguma coisa realmente recebeu mensagem divina? Ou é só devaneio? E o mais importante, o que a Bíblia de fato fala sobre isso? Aqui não tem viagem na maionese, é análise séria, sem fanatismo e sem fírula. Agora, bora encarar a real. Enquanto tem país por aí com um QI nas alturas, sem religião mandando na política, na ciência e na escola, aqui no Brasil a gente ainda está atolado em misticismo. É saci, mula sem cabeça, cobra falante, homem feito do pó, mulher feita da costela e nego. Acredita. E por quê? Porque meteram essa ideia na nossa cabeça desde pequeno. O resultado? Um país ferrado, um povo ignorante, político se aproveitando da fé alheia para se manter no poder. Mas calma, nem tudo está perdido, porque o que muda um país é a educação, e é graças a professores como o brabo do Fábio Sabino que essa transformação está rolando. O professor está há mais de 16 anos aqui nessa plataforma, trazendo conhecimento para quem quer sair da ignorância. Ou seja, o nome de Deus. Então, já fortalece. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí, compartilha e mete esse vídeo nos grupos. Segue o professor no TikTok, no Instagram e dá um pulo no site dele. A treta é grande, mas o conhecimento sempre atropela a ignorância. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Hoje vou tratar a respeito de visões e revelações, que ele abre o capítulo 12, registrando essa fala a respeito de visões e revelações. Paulo vai falar a respeito disso, de visões e revelações, não só ele, mas outros personagens bíblicos também, se dirá que tiveram visões e revelações. E aí, vamos ver, biblicamente,
Será que as tais visões e revelações se tratava de uma verdade ou apenas de um conceito? Conceito do que as pessoas acreditavam ver, conceito do que as pessoas acreditavam ter recebido. Essa vai ser a aula de hoje. Diz assim nosso querido idolatrado, salve, salve, Paulinho. Não é o Paulinho da Viola, não. É o tal do Paulo. Disse assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas... ele está dizendo que não convém ele se gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O que dá a entender é que, no presente momento, que ele passa, eu vou passar as revelações e as visões, mas não é para me colocar como bambambam, como grandioso, como pica das galáxias, como a melhor bolacha do pacote. Então Paulo já vai iniciar esse capítulo 12 a respeito do paraíso e do espinho na sua carne, e já dizendo que não convém gloriar, porque por mais que as pessoas se gloriavam por dizerem que tinham visões e revelações, tanto que essas pessoas nas igrejas hoje, viu? Hoje. Ok. Então Paulo está dizendo que ele não deveria se gloriar, por mais que ele passasse as visões e revelações. O problema é, será que Paulo está transmitindo uma verdade? Será que Paulo tinha visões e revelações? Será que Paulo era um sujeito normal? Como assim, professor? É comum pessoas terem visões e revelações? Era comum as pessoas terem visões e revelações? Será que isso hoje, pela ciência, não poderia ser atribuído que essas pessoas tinham algum problema neurológicos? Hein? O que vocês acham? O que vocês acham? Será que Paulo tinha um déficit de esquizofrenia? Será que Paulo era esquizofrênico? Porque uma das questões da esquizofrenia são pessoas que ouvem vozes e têm visões. Se você for pesquisar o que é a esquizofrenia, os senhores verão a respeito disso. Pois bem, isso é uma coisa que eu já dei a aula sobre isso, depois só os senhores aí na playlist e verem sobre isso, tá bom? Bom, vamos ao esboço. Será que Paulo era um sujeito normal? Por qual razão ele falou que passaria as visões e revelações? Era comum pessoas terem visões e revelações? Segundo o Antigo Testamento, as visões eram um meio familiar pelo qual Deus se comunicava. Números 12:6 diz assim, olha que interessante isso. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Números 12:6. Então existe um elemento bíblico, uma passagem bíblica, em que o escritor do livro de Números deixou bem claro que Deus, por intermédio da visão, se fazia conhecer a essa pessoa e que Deus falava com essa pessoa por intermédio de sonhos. Mas o que chama a atenção aqui é que em Números, Deus só tratava, falava e se revelava para aqueles que eram profetas. Está bem claro e nítido aí o texto, então eu não vou deturpá-lo não, como muitos fazem por aí. Por enquanto, do que estou lendo aqui. Está aqui, ó. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Tá bom? Paulo era profeta? Não. Pois bem. O vocábulo visões, ou pitacia, ocorre apenas esse vocábulo. É o vocábulo que está aqui, tá? Esse vocábulo apenas, oraó, que vem da raiz também. Só que esse vocábulo ocorre apenas 3 vezes no Novo Testamento, referindo-se à experiência do pai de João Batista, no caso Zacarias, das mulheres no túmulo de Jesus, e Paulo com sua missão aos gentios. Nós temos Lucas 1:22 que diz assim, e saindo ele, não lhes podia falar, isso é Zacarias, pai de João Batista, e entenderam que tivera alguma visão no templo. Ele falava por acenos e ficou mudo, porque na verdade, segundo o relato bíblico, Zacarias teve visões. Então algumas pessoas entenderam que ele tivera alguma visão no templo. Lucas 24:23, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Então está dizendo das mulheres, que aqui os dois no caminho de Emaús chegam dizendo que as mulheres foram até o túmulo, não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos. O problema aqui é que quando você vai chegar nesse relato bíblico, alguns dos evangelistas vão particularizar que apenas Maria contempla a visão dos anjos, e não todas as mulheres que foram no túmulo. Alguns dos evangelistas, tá? Estou dizendo, viu? Deixar bem claro que tem gente que deturpa até minha fala. Eu digo uma coisa, as pessoas vão lá e dizem outra. Dizem aquilo que eu não disse. Então aqui é o vocábulo do que estou tratando aqui. Pelo que aqui agora no caso Paulo, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Paulo também fazendo uso disso. Bom, o problema das visões, aí agora vai entrar o problema, tanto na Bíblia como na atualidade, é que ela é sempre individual. Já reparou nisso? É sempre individual. E nunca coletiva. Como assim, professor? Se existe realmente um fenômeno verdadeiro, espiritual, divino, o qual Deus se revela em visões para uma pessoa, logo porque isso nunca se deu de uma forma coletiva. Porque só de uma forma particularizada e individualizada é que as pessoas têm visões. Porque seria muito mais fácil
a comprovação do poder de Deus, da verdade de Deus, no caso, um exemplo, existe uma vigília na igreja. Para todos constatarem que Deus está presente, que Deus se faz presente, que Deus é real, que Deus é verdadeiro, bastaria apenas a visão que um tem, todos terem. Existe alguma dificuldade para Deus? Nenhuma. Se ele é Deus. Então por que apenas pessoas individualizadas têm a visão, ou têm a revelação? E o outro que tem a visão ou revelação não é a mesma. É outra visão e a outra revelação. Se todos estão no mesmo propósito, orando, buscando, clamando, não poderia todos ter a mesma visão? Logo então, aí sim, poderia afirmar que ali não se trata de uma doença mental. Porque como você vai dizer que todos ali têm a mesma doença? Que todos ali, dentro daquele conclave, todos são esquizofrênicos. Não teria como. Coletivamente, não. Todos ao mesmo tempo? Terem a mesma visão? Aí seria complicado. Eu concordaria. Mas, infelizmente, os casos que temos na Bíblia de pessoas tendo visões são pessoas em volta de um grupo de pessoas, estão inseridos dentro de uma coletividade, entretanto a visão é individualizada. Aí complica. Então o problema é esse. Tem prova disso? Tem, tá na Bíblia. Vou ler aqui para vocês. O problema das visões, tanto na Bíblia como na atualidade, é que ela é sempre individual e nunca coletiva. Ou seja, para que uma visão fosse uma realidade, seria necessário que outras pessoas presenciassem o mesmo ocorrido. Por exemplo, se existe um grupo de pessoas reunidas e se diz que alguém viu algo, logo só seria verdade se os demais vissem. Exemplo, Ezequiel 8:1-3 diz assim: no sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim. Então Ezequiel não estava só. Existiam os anciãos sentados diante dele. Sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como fogo. Olha aí. Não poderia Deus, diante dos anciãos, contemplarem o mesmo que Ezequiel estava contemplando? Poderia contemplar, poderia ser uma contemplação, vamos dizer assim, rápida e a duradoura apenas para Ezequiel. Seria ótimo. Contanto que as pessoas acreditariam naquilo qual Ezequiel proferisse após. Porque existiria um testemunho para contemplar algo o qual Ezequiel contemplou. Você está vendo que eu estou vendo? Estou. Você está vendo que eu estou vendo? Estou. Rapaz, ei, Ezequiel, nós estamos vendo algo sobre você, uma áurea. Nós estamos vendo uma mão sobre você. Estamos contemplando uma figura angelical que está diante, em pé de você, Ezequiel. E aí, some-se a visão e apenas Ezequiel contemplasse. Seria magnífico isso. Estou usando relatos bíblicos. Se vou colocar na atualidade, esquece. Isso não existe. Não existe visões coletivas, tá? Revelações, esquece isso. Mas eu estou usando exemplo bíblico para poder trazer a didática e ensino para vocês. Então ele está diante de pessoas. Eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo, era fogo. E dos seus lombos para cima, como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu, onde as pessoas chamam isso de arrebatamento, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. Então o interessante é que nessa visão, ninguém mais contemplou os anciões que estavam ali. Na frente de Ezequiel, ninguém viu essa visão. Aí eu pergunto, isso acontece nas igrejas hoje, no ramo pentecostal. Pessoas que dizem terem visões, só essa pessoa tem. Ela está ali na igreja, em pé, olha para a janela, ela diz que abre-se a janela e ela começa a ter visões ali na janela. Como fosse um telão, coloca-se um telão, ela vê ali as imagens das pessoas, a visão ali no telão, e só essa pessoa vê. E daí começa a dizer várias coisas. Isso é uma questão conceitual ou isso é uma questão verdadeira? O que Paulo teve? Paulo teve verdadeiramente visões e revelações como verdade ou como um conceito apenas para se colocar que ele também era um apóstolo? Que é isso que estavam colocando em xeque-mate aqui em Corinto. Era apostolado de Paulo. Que Paulo não teve experiências como os apóstolos tiveram. Pois bem, Daniel Mielke, seja bem-vindo. Bom, então não foi coletivamente. Um outro caso, Daniel. Para quem não gosta de Daniel, né? Tá aí, ó. Daniel 10:4-7, ó. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. E eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Eufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. E aqui deixa bem claro que essa visão deveria ser uma visão coletiva, mas não. Apenas Daniel teve a visão. Para ele dizer que só eu tive,
parece que ele argumenta com um desses homens se eles tinham visto alguma coisa. E pelo visto, só o fato daquilo que Daniel está dizendo do que ele viu, aí é onde cai grande temor e as pessoas fugiram e se esconderam dele. Você é maluco, Daniel? Você está dizendo que você está vendo um bicho aí, rapaz? Aí quem é que aguenta? Perna pra quem tem. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Aqui é interessante. Porque pela expressão do medo das pessoas, e por Daniel dizer, só eu, Daniel, tive aquela visão, os que estavam comigo nada viram, é porque houve a indagação. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? As pessoas, não, Daniel, não. Vocês não estão vendo o homem de vestido de linho aí, não? Não, não. Seu rosto como relâmpago, seus olhos como tocha de fogo, seus braços, seus pés brilhando como o bronze polido, e a sua voz, não estou ouvindo a voz dele, não? Como estrondo de muita gente? E o pessoal, Deus me defenda, Daniel tá ficando louco, rapaz, sai correndo. É nesse sentido que as pessoas ficaram com medo, com receio, daquilo que o Daniel estava contando para as pessoas. Então, existiria a oportunidade de todos terem a mesma visão? Sim, não haveria problema algum. Mas por que todos não tiveram? Por que só visões individualizadas? Por que não existem visões coletivas? Por que não existe? Porque se é individualizada, então a pessoa é esquizofrênica. Para que não fosse classificada como esquizofrênica, teria que ser visão coletiva. Aí sim. Aí tudo bem. Não havendo a coletividade da visão, se tornando um fato isolado diante de várias pessoas, infelizmente, pessoas que tinham problemas neurológicos. Peraí, pessoal, então isso está eliminando, dizendo que não existe visão divina. Não, não existe visão divina. É isso que eu estou dizendo aqui. Não existe dom de visão. Não, existe doença. Essa doença pode ser tratada, para não agravá-la. Volto, para não classificá-la como doença, todos teriam que ver. Simples assim. E estou dando exemplos de passagens bíblicas em que pessoas tiveram visão diante de um colegiado, mas só aquela pessoa teve. E aí o problema não é a pessoa ter visões. O problema são as pessoas acreditarem que aquela visão é verdade. Igual o livro de Daniel, o livro do Apocalipse. Gente colocando que o que está escrito aqui está se cumprindo nos dias de hoje. São livros visionários. Tem gente acreditando naquilo que o esquizofrênico escreveu, achando que é inspirado por Deus. Gente, tem pessoas esquizofrênicas que colocaram seus relatos esquizofrênicos, da sua esquizofrenia, daquilo que viu e ouviu pela sua doença, tá aqui na Bíblia e tem gente acreditando que é verdade. Aí eu não sei quem é mais louco. Louco é quem escreveu, louco quem canonizou, e mais louco é quem tá acreditando que os loucos estão certos. Dá pra entender a loucura do ser humano? É mais louco ainda. Não quer, professor? Louco quem escreveu, louco quem canonizou, e mais louco quem acredita nessa loucura toda, como verdade. É difícil. Enfim, tá claro aí, senhores? Entende? Bom, complicado isso. Veja que Daniel não estava sozinho. Ou seja, ele estava à borda do rio Tigre com algumas pessoas. E aí ele teve uma visão de um ser onde ele apenas viu. E os que estavam com ele nada viram. Portanto, a visão que Daniel teve não passou de uma esquizofrenia, pois apenas ele viu mais ninguém. Além do mais, o próprio Paulo, olha só o que Paulo vai escrever, advertiu a igreja de Colosso sobre pessoas que se colocavam como juízes sobre os outros, e isto por se passarem como pessoas espirituais, a ponto delas terem várias visões, até mesmo de anjos, mas que tudo não passava de uma mente carnal. Parece que Paulo enxergava a doença nas outras pessoas, mas ele mesmo enxergava a sua própria doença. Paulo vai tratar a respeito disso. Olha o que ele escreveu para a igreja de Colosso. Escreveu o seguinte: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então Paulo começou a enxergar que, na verdade, pessoas que diziam ver anjos, como eu falei, das vigílias ou qual eu ia, que tem visões, Paulo já está dizendo, isso é carnalidade. Olha o que Paulo está dizendo. Por quê? Porque pessoas se colocavam como juízes. E isso acontece mesmo. As pessoas que dizem ter visões e revelações, elas se colocam num grau de superioridade acima dos demais. Porque ele é o estrela do culto. É o que tem o dom, é o estrela do culto. Às vezes não é nem o pregador. É o que depois da mensagem vai trazer a revelação, vai trazer a visão. Vai chamar o fulano, coloque-se em pé, Deus me revelou você aqui agora assim, assim, assim. Deus me deu uma visão de você assim, assim, assim. Então as pessoas não vão ali pela mensagem, as pessoas vão ali para o irmão ali, que é o visionário, o revelador. E aí esses, mesma vez, traz uma característica de juízo sobre as pessoas. Começa a julgá-las. Que viu anjo, que teve visões. É isso que Paulo está dizendo. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado com esse tipo de pessoas. Pessoas que tinham visões de anjo e tantas outras coisas. E Paulo está dizendo, mente carnal. Peraí. Será que então Paulo mudou com o passar do tempo? Alguma coisa, provavelmente, estava acontecendo na igreja de Colosso, para que Paulo escrevesse isso. Então Paulo está dizendo que são pessoas carnais, que isso não tem nada de espirituais. Para nós hoje, são pessoas esquizofrênicas, pessoas que precisam de tratamento. Quem está dizendo? Sou eu? Não, é Paulo. Só que Paulo não era médico, né? Mas hoje, só você pegar o DCM, não lembro agora,
que é o diagnóstico lá, DSM-5, não lembro agora. Bom, enfim, tem lá um documento, né, na parte científica da saúde, que aí você lê e estuda tudo sobre isso. Revelações? Agora vamos para revelações. Ficou claro? Visões? Deu uma luz aí? Então Paulo diz que vou trazer as visões e revelações. E aí, existem visões? Já expliquei. Visões só existiria na realidade e na verdade se for coletiva. Se for visões individualizadas, cuidado, são pessoas problemáticas. Então, não queira ser guiado por pessoas que dizem ver alguma coisa e você começa a dar ouvido e tomar posturas e condutas e atitudes por essas pessoas que dizem ter visão, viu? Cuidado. Muitas pessoas, não foram poucas, deixaram de congregar, deixaram de cultuar, abandonaram suas famílias, empregos e tantas outras coisas por questões de pessoas que trouxeram visões. Infelizmente. Agora vamos para qual? Revelações. Revelação. O que é uma revelação? Segundo os melhores léxicos, a palavra revelação, apocalipto, de onde vem a palavra apocalipsis, tá? Então, tudo associado. Você tem a preposição apo, e depois você tem a raiz, tá bom? Então, tanto a palavra apocalipto ou a palavra apocalipsis significa descobrir, revelar, tornar conhecido, e etc. Será que existe revelação de pessoas que dizem que Deus está fazendo isso, ou fará aquilo, e acontece? Existe? Será que a revelação se trata de algo que está oculto e se torna manifesto? É, professor, eu já vi. Algumas pessoas revelaram o oculto e o profundo. Isso é um jargão pentecostal, viu? Isso é um jargão pentecostal. Deus revelar o oculto e o profundo. Deus vai lá na divisão entre, né, a alma e o espírito, as juntas e ligaduras e metulas, aquela coisa toda. Vamos lá então. Vamos ver então se é bíblico. Preste atenção. Nós estamos tratando de revelação, a revelação de Pedro. Eu fiz questão de pegar essa revelação, porque para mim, essa de Pedro é a máxima, para sabermos se a revelação aqui é uma verdade ou é um conceito. Diz assim: como exemplo do conceito sobre a revelação de Paulo, se fará uso do personagem Pedro no episódio, o qual ele recebeu uma revelação de Deus sobre Jesus ser o Messias. De Deus. Diz assim o texto. Mateus 16, 13 ao versículo 17, versículo 20 diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Veja então que a ideia que as pessoas tinham de quem era o Filho do Homem se tratava de um profeta, porque João foi considerado profeta, Elias profeta, Jeremias um profeta ou qualquer outro profeta. Beleza? E Jesus, tem pessoas que consideraram Jesus também como profeta. Jesus também se considerou um profeta. Não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria. Então Jesus se considerou um profeta, segundo alguns relatos bíblicos, tá? Ok. E disse-lhes ele: e vós, para os discípulos agora, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, apenas ele: tu és o Cristo, tu és o Machia, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou apocalipse, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus falou para Pedro? Pois bem, Pedro, para você anunciar quem eu sou, você não falou que eu sou João, que eu sou Jeremias, que eu sou Elias, ou que eu sou um profeta. Não! Você disse que eu, o Filho do Homem, sou o Cristo, o Messias, o ungido, o eleito. E essa é a sua resposta, Pedro. Não vem nem da carne nem do sangue, ou seja, da condição humana. Veio Jesus dizendo, por revelação do meu Pai. Opa! Agora entra a questão. Será que, de fato e verdade, Pedro recebeu uma revelação? E se Pedro recebeu a revelação, foi como essa revelação? Em qual momento se deu essa revelação? Ele ouviu, Pedro, a voz de Deus ecoando, dizendo que Jesus é o Cristo? Porque apenas Pedro responde, ninguém mais. Parece que todos silenciaram a respeito de quem era Jesus. Apesar que Jesus já tinha relatado alguma coisa a respeito disso, do seu messianismo. Talvez então foi uma lembrança que Pedro teve e foi um momento oportuno, o qual ele declarou, e aí Jesus veio, opa, esse exato momento da sua declaração, Pedro, dessa arguição, isso que nós chamamos de revelação. Mas isso se trata de uma verdade ou se trata de um conceito? Desde quando todo conceito é verdade? Verdade é verdade, conceito é conceito. Nem todo conceito é verdadeiro, é conceito. E agora? Para descobrirmos se a fala de Pedro e a resposta de Jesus, aí que vai piorar a aula de hoje, é o que Pedro declara: tu és o Cristo, tu és o Messias. E Jesus fala que essa fala vem de uma revelação de Deus. Quando Pedro fala isso, posso dizer que isso foi a verdade ou um conceito? Qual a diferença? É que se isso de fato é a verdade, logo a verdade, ela existe as suas comprovações. E qual seria a comprovação da verdade que Jesus era o Messias? Não precisa nem dizer. Era o Messias.
Era só ele ter cumprido as prerrogativas de um Messias. Eita, aí pegou. Agora, não sendo a verdade, sendo algo conceitual, logo não se exige a comprovação do conceito. É apenas um conceito, do que eu acho, do que eu penso. Não quer dizer do que eu acho, do que eu penso seja verdade. Estão entendendo o raciocínio agora? Então o que eu estou fazendo? Pegando uma passagem canonizada, uma fala de Jesus, uma revelação do apóstolo, e o próprio Jesus dizendo, não foi minha carne e sangue que revelou, mas foi meu pai. E agora vamos colocar em xeque-mate. Porque está escrito é a verdade? Lembra que eu falei? Eu, quando faço a hermenêutica do texto, eu pego tudo que está escrito e provo que se o que está escrito é a verdade ou não. E agora aí, ó. Vamos ver. Ah, professor, mas Jesus falou para Pedro que Pedro recebeu uma revelação de Deus, então vamos ver se isso é verdade. Que ele recebeu de Deus? Que Jesus é o Messias. Ok. Preste atenção no versículo qual eu li. Versículo 20. Se é a verdade, né? Então, mandou, preste atenção, aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ué, por quê? Se é a verdade, porque a verdade tem que ficar enclausurada apenas com um grupo de 12? Alguém pode me explicar isso agora? Que verdade é essa? Se você tem uma verdade, a verdade tem que ser propagada e não ocultada. Ah, o senhor nunca tinha parado para prestar atenção no versículo 20 não, professor. E o único evangelho que tratará a respeito de revelação de Pedro é só Mateus. Relato de Marcos e Lucas não colocam revelação nenhuma aí. Nenhuma. Só diz a respeito da fala de Pedro e vem um argumento que é para eles não contar para ninguém, que Jesus é o Cristo. Novamente eu pergunto. Se Pedro teve uma revelação que de fato é verdade, Jesus é o Messias, por que então tem que ocultar que ele era o Messias? Por que não poderia propagar para ninguém que ele era o Messias, que ele era o Cristo, Jesus? Que bendita revelação da verdade é essa? Boa pergunta, professor. Ok, vamos lá então. Será que Paulo teve visões e revelações? É. O que Pedro afirmou a respeito de Jesus foi uma revelação? Se sim, teria que existir um efeito, acontecimento, uma mudança, etc. Ou seja, é possível existir uma revelação conceitual e não uma verdade? Veja que Jesus indagou aos seus discípulos quem era o Filho do Homem. E o consenso entre as pessoas era que se tratava de alguém considerado um profeta. Logo os discípulos informaram que as pessoas imaginavam que o Filho do Homem seria João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. Mas por que da indagação? Lá, será que o escritor do Evangelho de Mateus fez uso do livro de Enoque? Ao que parece, sim. Pois a história do Filho do Homem, que está no livro de Enoque, não fala do Filho do Homem como um profeta, mas sim como um eleito, o Cristo. Como que é, professor? É. Ah, então, se Pedro tinha conhecimento da literatura de Enoque, e Jesus faz a pergunta, quem era o Filho do Homem? Comparando a si, logo então, Pedro, por ter ouvido e nunca ter raciocinado que o eleito, que o Messias, do livro de Enoque, que é o Filho do Homem, não se tratava de um profeta, mas sim do Cristo, logo então ele fez a interpretação correta aplicando em Jesus como Messias, já que Jesus estava se comparando como Filho do Homem. Sim, há possibilidade. E grande, altíssima para isso. Que eu vou provar aqui. Para as pessoas acharem que eu fico só em ilações. Ao que as pessoas pensam e imaginam. Pelo visto, Pedro não seguiu o conceito da maioria em dizer que Jesus fosse um profeta. E Pedro não falou que Jesus fosse um profeta. Pelo contrário, ele informou que Jesus era o Cristo, ou seja, o eleito do livro de Enoque. Sendo assim, Jesus informou que a afirmação de Pedro foi por uma revelação. Assim, Jesus fez de Pedro o quê? Um justo. Pois no livro de Enoque, o eleito foi revelado apenas aos justos. Tanto que Jesus falou, Pedro, não foste carne e sangue quem te revelaste, mas meu Pai quem está no céu te revelou apenas para Pedro. Logo, Pedro se destaca mediante aos demais apóstolos. Ah, professor, estou entendendo. Não foi todos. Teve destaque. E se tem a revelação, opa, vamos colocar visões e revelações eram dadas para pessoas que eram consideradas justas, ou que diz que andavam com Deus. Bom, o que diz 1 Enoque 62:7? Diz assim, ó, pois desde o princípio, preste atenção, o Filho do Homem estava oculto. Isso está no relato de Paulo, viu? O princípio lá, ó, de Arre, de Bereshit. O Filho do Homem estava oculto. E o Altíssimo o preservou na presença de seu poder e o revelou aos seus eleitos. Aos seus eleitos. Quem eram os eleitos de Jesus? Os 12 apóstolos. Para quem Jesus se revelou? Para os seus eleitos, os 12 apóstolos. Agora estou comparando o Filho do Homem de Enoque com o personagem de Jesus da Bíblia. Idênticos. O Pai revela Jesus para os 12 apóstolos. E o Pai se revela para Jesus. E Jesus revela o Pai a quem Ele quiser. E aí? A revelação é algo conceitual ou é uma verdade? E aí, meu povo? Agora que vocês viram a aula do mestre Fábio Sabino, bora fazer essa cabeça aí rodar
porque o que esse cara falou não é só teoria, não. É um soco na cara da mentira que a galera tem engolido durante séculos. Vamos pegar tudo o que foi dito e botar em cima da mesa. Porque se tem uma coisa que o professor sabe fazer, é meter o dedo na ferida. E a parada aqui é a revelação. Essa parada de Deus falou comigo. Olha, não tem como deixar de perceber o tamanho da distorção que isso gera. Imagina só! Estamos em 2025 e tem gente ainda achando que qualquer um que saia dizendo Deus falou comigo tá com a linha direta com o Criador, como se Deus fosse aquele tiozão do WhatsApp que responde o inbox. Meu irmão, o cara pega qualquer ideia sem fundamento e joga essa no ventilador. Só que a galera engole, porque é assim que funciona nesse país. A fé cega é muito mais confortável que a razão. Mas vamos por partes. Vamos entender o que o Sabino trouxe. A visão e a revelação, meus amigos, não é essa palhaçada que as igrejas estão colocando na cabeça do povo. Ele trouxe a real sobre o critério que a Bíblia estabelece para isso. E o que a gente vê é a distorção total desse conceito. Os caras falam que teve revelação divina por causa de um sonho bizarro ou um barulho no meio da noite. Onde é que já se viu uma parada dessa? O sujeito sonha que está voando e o pastor já acha que é Deus mandando ele voar na fé. É um circo montado para enganar, para explorar a falta de entendimento de quem está procurando respostas fáceis. Pensa comigo, um Deus que se manifesta para alguém dizendo para votar em político A ou B, mas não avisa sobre o que está rolando no mundo, sobre uma crise nuclear, uma doença que está matando milhões. Aí já fica difícil acreditar, né? É sempre uma mensagem subjetiva, que te faz sentir bem no momento, mas no fim das contas, não serve para nada. A igreja te prende nessa ilusão, te fazendo acreditar que a solução está lá dentro, enquanto o mundo lá fora, na real, está pegando fogo. E o pior é que isso não é só um erro de interpretação, não é só uma falhazinha. Não, isso destrói mentes, destrói possibilidades. Não é à toa que o Brasil está lá no fundo do poço, em termos de educação, de inovação, de avanço científico. Aí, enquanto os países mais desenvolvidos estão discutindo inteligência artificial, biotecnologia, a gente ainda tem gente perguntando se a Terra é plana, se vacina, tem chip e se o pastor teve visão de que um novo presidente vai salvar o Brasil. Não dá, né? E isso acontece porque a religião ainda tem uma presença absurda no Brasil. Aqui, tudo é relacionado à fé. Na política, na educação, na TV, em tudo. Não tem nada de errado em ser religioso, mas a questão é quando você começa a misturar religião com política, educação e ciência. E pior ainda, quando isso começa a formar um ciclo vicioso de ignorância. No fim das contas, quem paga o preço é a população, que vai continuar vivendo numa bolha onde o pensamento crítico é considerado um pecado. Isso é manipulação, isso é exploração. E olha, sabe quem está por trás disso tudo? O sistema educacional e a formação da mente desde criança. Quem cresce ouvindo que questionar é pecado, que o certo é sempre acreditar, se torna um adulto incapaz de ver as coisas de forma diferente. Aí o que acontece? A gente vê um país que tem gente acreditando até em mula, sem cabeça, em cobra falante e até nos milagres de quem diz ter um canal direto com o Criador. É esse ciclo que está preso na mentalidade do brasileiro.
Desde a infância é colocado o medo do inferno, é dito que o céu vai abrir, que tudo é possível se você tiver fé. E o pior, isso vai sendo alimentado ao longo de toda a vida. Estão de mensen. Agora, calma, que nem tudo está perdido, meu amigo. O que pode salvar é o conhecimento. E é aqui que entra o trabalho fodástico do professor Fábio Sabino. O professor não está aqui para te enganar, não está aqui para te manipular. Ele não é ateu, nem religioso fanático. Ele é o tipo de cara que estuda, que se dedica de verdade ao entendimento dos textos. Ele traz a visão que a religião não quer que você tenha, ele não tem medo de confrontar os dogmas, as distorções, as mentiras. Ele não fica só na superficialidade, ele vai lá no fundo e traz a realidade. E isso, irmão, é o que faz toda a diferença. Você viu o que aconteceu no vídeo do Fábio Sabino? Agora a questão é, o que você vai fazer com essa informação? Vai ficar sentado aí assistindo, esperando a mudança acontecer sozinha? Não, meu amigo. Aqui a parada é para agir. A verdade precisa ser espalhada e o canal do professor precisa crescer. Vamos fazer história. É hora de bater 500 mil inscritos ainda esse ano. Se inscreve no canal do professor, ativa o sininho. Porque já sabe, o YouTube adora esconder conteúdo sério. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Manda para aquele amigo crente. Manda para quem acha que sabe tudo de religião. Mostra pra galera que tem mais coisa além do que a igreja quer que a gente acredite. Se tu curte o trabalho do Sabino, se torna membro, fortalece essa missão. Segue ele no Instagram, no TikTok, no canal de cortes, porque tem conteúdo pesado rolando por lá também. E, claro, visita o site dele, tem material de estudo lá, meu irmão, que vai abrir tua mente de uma vez por todas. Chega de deixar os picaretas da fé ganharem dinheiro e audiência, enquanto um trabalho sério como esse tem que lutar para conseguir ser visto. O povo brasileiro tem que parar de ser enganado. O que a gente precisa é de mais gente consciente, mais gente com pensamento crítico. E essa mudança começa com a gente. Agora é com você. Vamos juntos, porque a mentira vai ser atropelada pela verdade. Tamo junto, meu irmão.